Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos falar sobre Poco X3 GT, o novo lançamento com Dimensity 1100. Então neste vídeo vocês vão conferir a minha análise, a minha opinião sobre este Pocophone. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. A primeira diferença que a gente pode observar aqui no seu design, a ergonomia do aparelho. Ele é realmente mais leve e compacto em relação à sua versão anterior, o Poco X3 Pro. Ele tem 8,9 mm de espessura, que torna o aparelho mais fino, com 193 gramas de peso. Vamos conferir mais o seu design, um acabamento muito bonito em plástico. Ele também tem a proteção IP53 contra respingos d'água e poeira. A sua câmera, 3 lentes, USB-C, uma escrita Poco, alto-falante na sua parte inferior, parte superior, e aqui também você já pode conferir o furo da tela, bem centralizado. Infravermelho na sua parte superior e na lateral o slot para os dois chips. Quanto à tela do aparelho, temos uma boa tela IPS LCD rodando na resolução Full HD, ou seja, 1080p. Tecnologia IPS, então você tem sim bons ângulos de visão, porém um ponto que me incomodou em relação ao Poco X3 Pro, ele tem um brilho um pouco menor, apesar de ser declarado também como 450 nits. No geral, é uma tela boa, nada mais do que isso, é uma tela que a gente já espera de um smartphone intermediário de boa qualidade, protegido pelo Gorilla Glass Victus, que é acima do Gorilla Glass 6. Em termos de resistência de tela, é uma tela boa. O seu furo da sua câmera frontal bem centralizado na sua tela, e ele suporta a taxa de atualização da tela de 120 Hz. Também tem um tamanho bem adequado de 6.6 polegadas. Falando sobre as câmeras do aparelho, enfim, temos um salto de qualidade, ao menos na sua câmera principal. Sensor de 64 megapixels, acompanhado por ultra-wide de 8 megapixels, que também teve uma certa evolução, e temos uma lente de macro de 2 megapixels. A sua câmera frontal, ela não é um negócio assim, nossa, mas que melhor em relação ao Poco X3 Pro. Na verdade, é uma câmera um pouco inferior, para ser exato. A sua câmera frontal tem 16 megapixels. Agora, falando de resultados práticos, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, realmente é uma câmera muito boa pela sua categoria. Eu gostei bastante do sensor principal pelas suas cores e a sua definição. É realmente superior em relação ao Poco X3 Pro. O seu sensor ultra-wide até teve um certo upgrade, porém à noite ela não é grandes coisas. O que eu mais notei assim na sua câmera frontal é que as cores não são assim tão naturais. Poderia ser melhor, mas está ok pela sua categoria. E já aproveitando o gancho sobre as suas cores da sua câmera frontal, o mesmo vale para vídeos. As cores elas são um pouco artificiais, digamos assim. O aparelho suporta 4K 30 fps ou na sua câmera frontal 1080p a 30 quadros por segundo. Poderia ser melhor, né, Xiaomi? Mas é um padrão da linha do Xiaomi. Agora, quanto à qualidade na prática, eu vou deixar alguns vídeos passando para vocês verem. Teste de vídeo, câmera frontal, Poco X3 GT. E vamos lá, ver como o aparelho se sai, sua estabilização, captação de áudio, o nosso mesmo rolê, no nosso mesmo cenário. Câmera traseira, Poco X3 GT. Gravando em 1080p, 60 fps. Testar sua estabilidade, captação de áudio. Teste de vídeo, câmera traseira Poco X3 GT. Estamos gravando em Full HD, 60 fps. Vamos lá ver como o aparelho se sai. Estabilidade, captação de áudio. Teste de vídeo, câmera frontal Poco X3 GT. Vamos testar esse aparelho para ver como ele se sai. A nova versão com Dimensity 1100. Então essa é a qualidade da câmera do aparelho. Então, como vocês viram na prática, o aparelho se sai bem no quesito definição dos vídeos, porém nem tudo são flores. A sua câmera traseira e a sua câmera frontal deixam as cores muito artificiais. Ao menos o aparelho tem uma boa estabilização e tem uma boa captação de áudio. Quando falamos de processamento do aparelho, temos aqui um aparelho poderoso com o MediaTek Dimensity 1100. Nada melhor do que testar sua potência com vários games ao mesmo tempo. Temos aqui o PUBG rodando, principalmente, e na multitarefa o Call of Duty. Já já a gente volta para o Call of Duty. Aqui é o seguinte, a maioria dos jogos você roda ali com uma excelente qualidade gráfica, com uma boa taxa de quadros. Um exemplo aqui, o PUBG rodando ali com uns 40 quadros por segundo. Vamos conferir gráficos, o aparelho suporta HDR Ultra, ou também podemos colocar em suave extremo. Você deve estar se estranhando porque o aparelho não libera Ultra HD. Isso porque o aparelho é lançamento, então as desenvolvedoras ainda não atualizaram o jogo para rodar em Ultra HD. Então você tem que fazer na raça, né? Manualmente, instalar um APKzinho mod ali para liberar gráfico e FPS. Ou você espera a atualização da desenvolvedora. O jogo roda cravado em 60 quadros por segundo nessa qualidade gráfica. Então vamos voltar para o Call of Duty Mobile. Ele tem essa multitarefa boa porque ele tem 8 GB de memória RAM. Ao menos ele corrigiu um erro, entre muitas aspas, do Poco X3 Pro, que vinha com 6 GB de memória RAM. É mesmo, é? Isso aqui dá um fôlego muito bom ao aparelho. Estava jogando PUBG, pulei para o Call of Duty e o jogo voltou. 2000 anos depois. Vocês podem conferir a temperatura aqui no canto, é um aparelho frio, é um aparelho gelado. 6 nanômetros também, né? Então tem uma maior economia de energia, que a gente vai falar mais à frente. Então o aparelho consegue ser mais frio também. Vamos conferir a taxa de FPS. Lembrando que temos teste de jogos pesados aqui no canal, viu? Para quem quiser conferir, temos aí também. Comparativo com o X3 Pro, por exemplo. Vocês podem ver que está cravado em 60 quadros por segundo. O aparelho roda com o pé nas costas. Lembrando que o link de compra deste gamepad estará na descrição do vídeo. Um dos melhores gamepad. GameSir T4 Pro. Assim como o link do aparelho na descrição também.
Rapaz, nossa, os caras tão brabo aqui hoje, hein? Lembrando que a gente tem vídeo de teste de jogos pesados aí no canal também. Vamos conferir a qualidade gráfica do Call of Duty, configurações, áudio e gráficos, rodando em muito alta ou muito alta. Se eu quiser mais FPS, vamos ter que sacrificar o muito alto aqui do gráfico e vai rodar com alta e máximo. Então vamos rodar desta forma, taxa de FPS, mesma coisa, 60 quadros por segundo. Este aparelho tem 8 GB de RAM nas versões 128 GB e 256 GB. Infelizmente, ele não possui entrada para cartão de memória. Tá aí um ponto que este aparelho ficou devendo, viu? Ao menos ele compensa isso no seu armazenamento, que tem a versão com 256 GB, e ele também tem uma performance mais do que excelente. A performance bruta dele é superior ao Snapdragon 860. Agora tem um ponto que eu vou falar para vocês que é quesito otimização. Como vocês viram anteriormente, o Call of Duty, por exemplo, o PUBG, só não libera uma opção de gráfico mais alto por questão de otimização. O desenvolvedor tem que atualizar os jogos, por exemplo. Então, às vezes, o X3 Pro leva vantagem nesse quesito. Libera uma opção gráfica a mais. Como exemplo aqui, para estressar o CPU do aparelho, essa aqui é a temperatura do CPU, viu? Vamos iniciar aquele jogo que eu não preciso nem falar o nome, né? Temos aqui o jogo mais pesado disponível para smartphones atualmente. Geralmente o aparelho roda na faixa dos 45. Depois de um tempo ele pode cair ali para a faixa dos 30 FPS. Vocês podem conferir que está rodando em 51 FPS. Mas eu também acabei de abrir o jogo. Vamos conferir configuração gráfica. Esses resultados que eu falei é rodando com essa qualidade gráfica Ultra. Tudo ativado, tudo que tem direito. Vou mostrar um pouco aqui para vocês da minha habilidade. Venha, monstros. Biu! Caralho, o maluco é brabo. Rodando na faixa dos 40 a 43 quadros por segundo. Mas depois de um tempo ele cai para a faixa dos 30 quadros por segundo. Uma eternidade depois. Esse grandão aqui, ó, é morte certa. E confiram FPS. O aparelho roda muito bem, na faixa dos 50 a 45, mas depois de um tempo ele cai para a faixa dos 30 a 35. Por quê? Não me pergunte. E a temperatura, mesmo nesse jogo, ela está muito bem controlada, viu? Porque o Poco X3 Pro ele chegou em 82 graus na sua CPU, aqui ele está em 47 graus. Olha só os FPS rodando ali em 30, 28 quadros por segundo. É o que eu falei para vocês. Vocês podem conferir isso que eu falei lá no vídeo de teste de jogos pesados do aparelho. Depois de um tempo ele tem uma perca de performance no Genshin Impact. Só que o que importa é a estabilidade. Isso sim o aparelho possui. Agora vamos falar um pouco do uso diário, a sua velocidade. Facebook, YouTube, vamos iniciar algumas aplicações, AliExpress. Ele é um aparelho um pouco mais responsivo que o Poco X3 Pro. Nada muito absurdo, mas é. Instagram, tudo carregado. Vamos para Twitter. É um aparelho muito responsivo. Messenger. Pronto. E como eu falei para vocês, memória RAM. Se eu quiser voltar para algum game, vai estar aberto, porque tem 8 GB de memória RAM. E para quem gosta de números, AnTuTu Benchmark, o meu aparelho fez 571 mil pontos no AnTuTu. Quanto ao sistema do aparelho, aquilo de sempre, MIUI da Xiaomi, MIUI by Poco, a interface padrão da Xiaomi com a interface Poco Launcher, que nada mais é do que esse launcher que é personalizável, pode mexer aqui no fundo, por exemplo, a transparência, a interface MIUI da Xiaomi. Não vou me aprofundar tanto sobre isso. É uma interface muito completa que você entra e é difícil sair. Agora, quanto às conexões, de fato, o aparelho vem com chip com tecnologia 5G. Então ele está pronto para o futuro. Se na sua cidade tem 5G, ele já vai funcionar. Ele tem dual chip também, NFC, Bluetooth 5.2, infravermelho, Wi-Fi, GPS e tudo que um smartphone tem direito. Agora eu vou falar para vocês, um ponto que eu fiquei muito surpreso foi o quesito bateria do aparelho.
5.000 mAh. Aí você pensa, pô, vai durar menos que o Poco X3 Pro que tem 5.160? Não. A otimização desse daqui está melhor. A bateria dele aguentou 10 horas e 50 minutos em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, o que é aproximadamente 1 hora e 40 minutos a mais em relação ao Poco X3 Pro. Então ele tem uma bateria que me surpreendeu. Não é a melhor bateria que existe, mas é uma bateria muito boa. E principalmente carregamento dele é um absurdo. A gente tem que dar uma ênfase porque é muito rápido, 67 watts. 41 minutos o aparelho leva de 0 a 100%. Nesta categoria é algo surpreendente realmente. Agora você me pergunta, tá, a bateria aguentou 10 horas e 50 minutos. Isso vendo vídeos no YouTube sem parar. Mas e a sua experiência usando o aparelho no uso diário? Geralmente fazia 7 horas de tela. Você pode fazer 8 horas de tela se você desligar alguns recursos. Mas aqui com tudo ativado, pau torando, geralmente comigo fazia entre 6 horas e meia a 7 horas. É um resultado um pouco acima do Poco X3 Pro. Quanto à qualidade sonora, coloque uns fones de ouvido. Como vocês ouviram, o que eu percebi a respeito dessa qualidade sonora, que é sintonizado pela JBL, diga-se de passagem, é um som estéreo. A qualidade na prática é um pouco acima do Poco X3 Pro, nada muito além do que isso. É uma qualidade sonora respeitável no novo padrão Xiaomi de qualidade, é um som bom, resumindo. Dito tudo isso, qual a minha conclusão a respeito do Poco X3 GT? Então vamos começar falando os seus pontos positivos, o que ele mais se destacou, a ergonomia do aparelho. Realmente é algo assim que ficou melhor em relação ao Poco X3 Pro, porque ele está mais leve, está mais compacto, e ele também tem o Gorilla Glass Victus, então ele tem uma tela um pouco mais resistente. A sua câmera em foto e vídeo, ela me surpreendeu no quesito definição. A câmera traseira, ela até tira boas fotos, melhores do que o X6 Pro, por exemplo, tem uma definição melhor, é uma câmera boa, a sua câmera traseira. A ultra-wide também é boa, porém à noite ela já não é tão boa assim. Outro ponto positivo, 8 GB de RAM, até mesmo na versão mais básica, com 128 GB. E também tem 256 GB, é um ponto positivo, as outras versões. O poder bruto de processamento é acima do Snapdragon 860. Então ele tem uma velocidade muito boa, você tem um dos aparelhos mais poderosos. Por exemplo, a estabilização de vídeo é boa. Ele tem infravermelho, Bluetooth 5.2, NFC, ele tem 5G, ele está pronto para o futuro. O carregador, sem dúvidas, é um dos seus principais destaques. Cara, 0 a 100% em 41 minutos. Você já pensou? É muito rápido. E aguenta bastante também, né? Geralmente comigo 7 horas de uso intenso. WhatsApp, Facebook, pau torando. Agora, em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, 10 horas e 50 minutos. É um tempo muito respeitável. E eu gostei bastante também que o aparelho ele é frio, porque o processador dele é 6 nanômetros, é uma tecnologia mais recente. E o som dele também é um ponto positivo, é um som estéreo, é um pouco acima do Poco X3 Pro, mas é um som melhor. Mas como nem tudo é perfeito, ele também tem seus pontos negativos. O que eu observei, eu que tive o Poco X3 Pro por exemplo, o brilho da tela é um pouco menor em relação ao X3 Pro, mas ainda assim é um brilho bom, mas não é tão forte como o X3 Pro, é uma diferença que você sente se colocar lado a lado. A sua câmera frontal, eu não gostei muito no quesito cores, e falta assim, em relação ao X3 Pro, um pouquinho mais de definição, mas ainda assim é uma câmera boa. Quanto ao vídeo na câmera frontal e traseira, eu não gostei muito no quesito cores, são cores muito artificiais, poderia ser melhor, né? Um vacilo, né? Nem tudo é perfeito. Mas assim, o ponto que mais me chamou a atenção negativamente, pô, cadê a entrada para o cartão de memória? Tem um cartão de 128 GB e não posso usar porque ele não tem. Ao menos ele tem a versão com 256 GB.
Um ponto negativo, ao menos temporariamente, é quesito otimização dos jogos, que com o passar do tempo, as desenvolvedoras vão atualizando os jogos e vai liberando melhores opções gráficas e FPS. E para quem gosta de rádio, infelizmente, ele não possui. E só mais uma observação, a sua câmera ultra-wide. Eu coloquei como ponto positivo porque, de fato, ela está um pouco melhor, mas ainda assim, não é aquela câmera ultra-wide que você vai conseguir tirar excelentes fotos noturnas. Dito tudo isso, pontos negativos, pontos positivos, essa é a receita do bolo chamado Poco X3 GT. Sem dúvidas vai ser uma das melhores opções visando o custo-benefício da linha da Xiaomi, brigando até mesmo com seu irmão Poco X3 Pro. Então basicamente este é o meu review, a minha análise a respeito do Poco X3 GT. Quem gostou do vídeo, não esqueça daquele like, link de compra estará na descrição do vídeo, do aparelho, do controle. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo. Good one. Yep, that's a good one.